Olá pessoas, neste vídeo vamos codificar um site OnePage. Vamos aos objetivos do vídeo. E esse vídeo é dividido em 3 partes. Portanto, o primeiro vídeo é para analisar o projeto, identificando como é que ele vai ser representado melhor no HTML. A gente vai analisar a imagem do projeto, identificar os itens, pensando na hierarquia do HTML, para fazer com que a página seja muito bem estruturada. No segundo vídeo, a gente vai codificar esse planejamento feito neste, passo a passo, em HTML, aplicando regra de CSS, para chegar o mais perto possível da visão artística de quem desenvolveu o projeto. Mas a gente vai também se preocupar que aquilo que foi apresentado talvez não seja o ideal para todas as resoluções. Então a gente vai ter que pensar nisso e achar uma solução ideal para o nosso código. E para finalizar o terceiro vídeo, vem fazendo pequenas adequações a esse site para que agora ele possa ser visto melhor em dispositivos móveis. Aproveita agora, dá uma paradinha, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue no Instagram, @proffred_ensina. Vamos conhecer o projeto e começar. Bora lá. Vamos para o contexto. Vamos dar um contexto para a gente entender o que eu imagino que você tem que ter em mente para entender todo o processo desse vídeo. Imagina essa situação. Você foi contratado, pode ser por uma empresa, pode ter sido por um serviço de freelancer. Você foi chamado para codificar o site de um OnePage. De um assunto que você não conhece, de uma coisa que você não sabe nem o que é. Te pediram para fazer o site, a codificação dele. Então assume-se que o contratante já fez o levantamento das informações com o cliente, já fez toda uma análise de conteúdo, pesquisa de texto, levantamento de imagens, passou o briefing para o pessoal da criação, que se utilizou desse texto, dessas imagens ou dessas referências e criou o projeto final idealizado da página OnePage do cliente. Possivelmente isso já foi mostrado para o cliente, aprovado pelo cliente, se não foi, foi refeito e chegou o momento finalmente de codificar. É a tua vez de pôr a mão nisso e fazer o site nascer, existir. Claro que eu estou nesse contexto aqui fantasiando esse específico ciclo de funcionamento, mas pode ser que você seja inclusive a parte da criação. Mas não é o foco do meu vídeo. O meu vídeo é: você tem uma arte, seja criada por você ou não, como olhar para essa arte e transformar ela em site. Essa é a ideia. Esse é o arquivo que eu recebi do pessoal da arte. Um arquivo fechado, portanto PNG ou JPG, nesse contexto um PNG, com o nome de Desktop 1366, fazendo referência aí à largura que foi idealizada a arte. Ou seja, esses elementos são exibidos dessa exata forma para quem usar 1366 pixels de largura. Se você fez isso numa ferramenta de produtividade qualquer dessas, tipo Canvas, tipo Figma, tipo Photoshop, tipo Illustrator, que você fez essa arte toda para aprovação, você deve ter colocado uma largura para esse arquivo, alguma coisa que representava alguma referência para os elementos gráficos. Então esse exemplo que chegou na minha mão tem 1366, com um respiro à direita e à esquerda de todo o conteúdo da página, e eu preciso olhar para esse cara e entender que ele não vai ser visto só em 1366, ele vai ver em várias telas de resolução diferente. Seja 1024, 1280, 1366, esse seria exatamente a visualização desejada, ou até mais do que isso, 1920, coisas desse tipo. E fora isso também vai ter a versão celular, beleza? Vamos pensar no desktop, depois a gente fala do celular. Essa é a arte que chegou na minha mão. Se fui eu ou se não fui eu que fiz, não me interessa. Na hora de programar, vamos olhar para a arte e destrinchar esse cara de forma a idealizar a estrutura de elementos do HTML. Então eu vou fazer aqui um corte nesses elementos em vermelho e discutir o que eu visualizo disso daqui. Como é que eu vou fazer isso aqui virar HTML e CSS. Então vamos dar uma analisada. Olhando para a página como um todo, a primeira coisa que eu percebo é que ele tem uma parte inicial com uma foto. Então eu vou criar uma região de estrutura do HTML, uma session, uma article, uma div, uma header, não interessa agora o nome que eu vou usar, eu vou fazer um bloco, e esse bloco vai ser a foto. Aí
Eu também consigo olhar para esse desenho e perceber esse outro desenho de caixas, de wireframes, de blocagem. Eu tenho uma região onde o conteúdo se alinha internamente. Veja que todo o conteúdo cabe nesse grande quadradão que eu fiz agora. Esse quadradão, a gente pode discutir então se ele vai ter uma largura fixa, como naquela arte que chegou. Então, para esse arquivo de 1366, se eu for pesquisar, essa largura vai estar por volta do 1000, 1010, sobrando espaço à esquerda e à direita desse quadradão vermelho. E a gente pode seguir isso à risca. Só que a gente tem que lembrar que às vezes não é isso que o cara quer. Se você tiver como perguntar para o dono do sistema, para o dono do site ou para o seu contratante, você vai perguntar, escuta, se for mais resolução do que 1366, você quer que sobre mais espaços de cada lado? Ou você quer que esse conteúdo se ajuste a essa nova largura, ainda assim mantendo um espacinho dos dois lados? De que forma você quer que a coisa seja? Um responsivo full screen? Ou uma tela que vai até um certo limite e dali para frente é espaço branco que nasce aos lados? Isso é a primeira pergunta que tem que ser feita. Às vezes, se você é o cara que fez, você já sabe a resposta, porque foi você que idealizou. Às vezes a tua equipe de trabalho não sabe o que estava na tua cabeça. E às vezes você não tem nem contato com o cara da arte. Então, tá aí a problemática. Descobri que tem uma região central de conteúdo. Então, se eu decidir que essa caixa tem 1010 de largura, vai sobrar o que sobrar dos lados. Eu centralizo esse elemento e sobra o que tiver que sobrar dos dois lados. Agora, eu podia falar, não, essa região que eu acabei de definir de vermelho aqui, de conteúdo, ela não vai ser 1000, ela vai ser 80% da resolução que for. Fazendo com que essa caixa central seja 80% da resolução que for, o que sobra antes e depois vai ser 10% de cada lado, totalizando então 100%. Uma vez que essa caixa, que agora a gente está pensando em 80% sempre de qualquer resolução, ela se ajustar a uma tela maior, vai ter mais largura dentro dela. E aí a outra decisão é tomar se eu vou deixar os álbuns subirem, portanto, do jeito que está, cabe 4 em cada linha. Se eu aumentar essa largura, podem caber os 6 na mesma linha. Podem até caber mais que 6 na mesma linha. Porque se a largura da resolução do cara é maior, abre-se mais espaço. Eu quero isso ou quero manter 4 álbuns por linha? Se eu tomar a decisão que os álbuns não vão ficar numa linha só, ou que não vai ser da largura que tiver que ser, então vou ter que dizer para cada álbum desse que ocupe 25%. 25 com 25 dá 50, 75, 100, 100% da linha. Então, se eu disser que os álbuns têm 25%, eles vão sempre ficar 4 a 4 por linha. Beleza? Então, uma tomada de decisão de ajuste de responsividade que você não faz nessas ferramentas Photoshop, Illustrator, Figma ou Canva. Você simplesmente diz, eu quero por referência de largura que o site se comporte desse jeito. E aí na hora de codificar você modifica essa forma pensando na responsividade, conforme o desejo do seu chefe ou do seu cliente. Se nenhum dos dois tiver opinião, vai dar sua opinião mesmo. Legal? Bom, já tem uma área central que a gente vai decidir então na hora de programar se vai ser por porcentagem ou se vai ser por tamanho fixo. Dentro dessa região de conteúdo, você vê que uma caixa branca está vazando para cima, mas ela não deixou de ser conteúdo. Ela não é uma coisa que está separada do conteúdo. Então essa caixa branca vai fazer parte desse mundo grande que eu estou definindo. Só que depois que ela existir, ela vai estar levemente posicionada mais para fora, na parte superior. Falando em código, estamos falando de margem top. Então eu vou ter sim um quadradão, que representa a área branca, e dentro dessa área branca mais duas coisas, o texto e o logotipo. Não é porque o logotipo está vazado mais para cima e mais para a direita que ele não é parte da caixa branca. É isso que eu consigo olhar aqui e perceber. Ele é conteúdo. Ele faz parte da caixa branca porque eu vi que na caixa branca é o texto que fala sobre a banda e o logotipo da banda. Então não é para fora. O logotipo também não tem nada a ver com a capa. O logotipo está dentro da área branca, levemente vazando para fora. Então, se você não consegue ver isso, a sua estrutura HTML será diferente da minha, o que não é problema nenhum, mas talvez o seu CSS sofra muito mais para ser melhor para a sua página, respeitando qualquer resolução.
eu nunca vou ter o problema do logotipo se distanciar da onde ele tem que estar, porque ele está dentro do elemento correto, ele está dentro da caixa branca. Se a caixa branca aumentar, ele segue a mesma posição de referência. Se a caixa branca diminuir, ele segue a mesma posição de referência. Então, na hora que você olha uma imagem chapada, você está começando a perceber que ela não é chapada. As coisas têm relação entre as outras. Os elementos que você está vendo, e eu estou recortando aqui de vermelho, elas têm relação direta com algum outro elemento. É uma hierarquia de elementos. O HTML é um arquivo estruturado e hierárquico. O body manda em todo mundo que está dentro dele. Então agora quando eu fizer uma região branca com o texto e o logotipo, o texto e o logotipo serão filhas dessa região branca. O que eu fizer com a região branca afeta os seus filhos. Tudo bem? Então dá uma olhada para a imagem, sempre tenta fazer esse corte. Quer fazer ele mental? Beleza. Mas se você fez o desenho original, se você é o artista, você já deve ter feito esse desenho, esse rascunho no papel, antes mesmo de ir para essas ferramentas tão famosas no mercado atualmente. Beleza? Show! Agora que eu tenho uma região de conteúdo e o primeiro conteúdo já foi delimitado, vamos delimitar o segundo conteúdo, que é a discografia. Então eu vou fazer uma caixa que engloba a discografia inteira, porque ela é um assunto que tem começo, meio e fim. Dentro dessa região inteira da discografia, eu vou colocar dois elementos. A linha da discografia, título, e a linha que deverá ter os álbuns dentro. Então eu tenho duas caixinhas, a caixinha discografia e a caixinha dos álbuns. Dentro da caixinha dos álbuns vão estar os álbuns, e aí a gente vai tomar aquela decisão, como fazer esses álbuns ficarem aí. Serão 4 sempre na linha, ou serão quantos couber por linha e mantém uma largura padrão para todos eles. Vamos decidir isso na hora do teste e ver o que fica legal. Feito isso, percebo que tem mais uma divisão de conteúdo que é a agenda. Então eu vou fazer uma grande caixa em volta da agenda e dentro dessa agenda haverão mais duas outras grandes áreas. O título, agenda, e a própria tabela, que aqui eu não pintei de vermelho, mas a tabela em si já é um elemento de blocagem. Embaixo acabou mais uma seção de assunto diferente, que é contatos, então vai ter um contorno, né, uma caixa para englobar essa região de contatos. Dentro dessa região de contatos vai haver o título de contatos e uma outra região onde vão ficar os ícones dentro. Uma região menor, centralizada, onde os elementos vão ficar lado a lado, representando as redes sociais. E para finalizar, eu tenho mais uma caixa, que é a caixa do footer. A caixa do rodapé, que eu posso ter informações adicionais ou de quem fez o site, ou até mesmo mais informações sobre o próprio assunto do site. O fato é que, diante dessa imagem fixa PNG, eu consegui agora observar quem é filho de quem está dentro de quem, que assunto que começa onde e termina onde, para que eu possa criar uma estrutura hierárquica de documento HTML corretamente, facilitando a produção do CSS para tornar o site o mais parecido possível com isso que você está vendo aí, e a gente vai ter então o site para desktop. E a versão mobile, onde é que fica? Bom, o cara me deu também, tá? Eu vou mostrar que eu tenho essa referência do mobile. Mas se ele não tivesse me dado absolutamente a referência e tivesse dito para mim, olha, mas tem que rodar bem no celular, eu teria que fazer esse site também ser bem visualizado para celular. Então vamos pensar, eu vou mostrar exatamente o que vai estar na imagem final, mas vamos conversar. A imagem de cima não muda, mantém a mesma coisa. A caixa de conteúdo branca com lateral, texto à esquerda, logotipo à direita, vai ficar ruim no celular, porque o celular tem pouca largura. Então era melhor que o logotipo descesse ou subisse, e eu conseguiria ver melhor o conteúdo de texto e melhor o logotipo, porque eu teria um espaço mais vertical e não tão horizontal. E essa é a mágica do responsivo. Você olhar para o desktop e ver que a tela do computador das pessoas, ainda mais ultimamente, ela é wide ou ultra wide. Ela é extremamente horizontal. E o celular normalmente é visto de pé, na vertical. Então a brincadeira está aí. Você mudar as coisas que são horizontais para verticais, ajustar certos tamanhos para melhor leitura e interação, e é isso. Então se eu subir esse logotipo dentro da área branca e descer o texto, eu vou conseguir ler o texto numa boa, porque vai ter uma largura considerável. Claro que não vai ocupar 4 linhazinhas que nem está aqui. Esse texto vai agora ser cortado de maneira diferente e vai ter mais linhas, mas eles serão legíveis tanto quanto. Na região de discografia, eu tenho aí 4
álbuns por linha, se a gente tomar essa decisão então. Mas no celular, se eu enfiar 4 álbuns por linha da largura da tela do meu celular, eu não vou conseguir identificar nada dentro dessa imagem. E aí você pode escolher, uma questão de gosto. Eu acho que 2 por linha é exagero, porque as coisas ainda vão ficar muito pequenas. Mas depende do projeto. Para esse projeto, que eu quero dar ênfase ao desenho das capas dos álbuns, eu vou pôr um álbum por linha. Então todos os álbuns serão colocados em cima do outro, cabendo lá com o total de largura possível na tela do celular, para eu ver a figura boa, grande, detalhada. Óbvio que facilita se eu tiver uma imagem de boa qualidade, que não é o caso, mas não tem problema, é só uma aula. Embaixo eu tenho uma outra região, que é a agenda e a tabela, se exprimida para a largura de um celular, vai ficar tudo ilegível, vai até encavalar itens, vai ficar muito ruim. Então a gente tem que mexer no CSS dessa tabela de alguma forma para pegar os dados de uma única linha e colocá-los em vertical. E aí cada linha será um bloquinho vertical com 4 dados dentro. Você vai entender quando eu te mostrar o desenho. Mas era só pensar, não posso encolher a tabela simplesmente. Eu tenho textos que podem variar de tamanho e aí pode encavalar texto e vai ficar horroroso. Contatos não preciso fazer nada, ele já é pequenininho no centro. Espero que isso aqui nem interfira em nada, já caiba na tela do celular sem nenhuma modificação. E o footer, que não tem nada, também não vai mexer em nada. Beleza? Então essa é a ideia, só de olhar para esse cara sem nem mesmo ter desenhado a versão mobile, se eu não tivesse recebido ela, você saberia como ela tem que se comportar. Vamos ver agora a imagem que eu recebi sim do meu cliente, lá do meu chefe, né, da minha equipe de arte, como seria a versão de celular. Como você pode observar aqui na versão de celular, dado o devido zoom para a gente ver, está lá exatamente o que eu falei, ainda vou aproveitar aqui a vazamento para cima, que era padrão do site. A foto lá de trás, que nem mostra tudo isso enquanto está no desktop, tem agora uma visualização um pouco melhor, as pessoas cabem melhor na tela. O texto ficou com mais de 4 linhas, mas está legível. A discografia está um disco por linha, então eu vejo bem grande as imagens na tela do meu celular. E a tabela da agenda virou então bloquinhos brancos com os conteúdos de cada uma das linhas. Esses 4 caras é a primeira linha da tabela, esses aqui são as próximas 4 informações da segunda linha da tabela e assim sucessivamente. Contatos, como eu falei, não mudou nada, coube bonitão, então é assim a versão de celular para este site. Agora você conhece o projeto que você recebeu fechadinho num PNG, na versão de celular e desktop, com referências de largura, 1366 para desktop, 412 pixels para a versão de celular, e essas são as referências visuais que a gente tem para trabalhar. Vamos às conclusões. Olhe para o projeto com atenção, buscando sempre chegar bem próximo da referência que foi aprovada pelo cliente. Não fique preso às medidas exatas dessas ferramentas gráficas que você utilizou ou utilizaram para fazer a criação da parte artística do site. Tenta identificar os elementos nessa arte que o cara te entregou, sempre tentando perceber quem se relaciona com quem dentro da estrutura hierárquica da sua imagem artística que vai se transformar em hierarquia HTML. E tenha em mente também durante o processo todo de identificação dos elementos que futuramente você vai mexer nas posições deles para melhor adequar para visualização em dispositivos móveis. Tranquilo? Galerinha, curte, compartilha, assina, se inscreve, faz tudo o que tem que fazer para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo para codificar esse planejamento agora realmente em HTML e CSS. Até o próximo vídeo.